Em toda situação de violência, você vê que há um conflito subjacente. Existe um motivo para a violência acontecer. E então temos aquela teoria primitiva de que é porque existem pessoas más do outro lado, mas nós não somos assim. Nós somos pessoas boas. Isso é besteira. Sério, vamos lá. Então o que fazem é olhar para a Ucrânia e dizer, vamos enviar mais armas. Isso é coisa de gente ignorante. Porque se você quer resolver o problema, precisa enxergar os sintomas dele. A verdadeira questão é perguntar, qual é o conflito subjacente? E todo conflito, Pascal, não está em você ou em mim. Ele está entre nós. É um problema que existe entre partes que não sabem como lidar com ele. E aí acabam recorrendo à violência, em vez de dizer coisas como, vamos contratar um mediador, vamos à ONU, vamos para uma arbitragem, ou vamos sentar e conversar sobre nossos problemas. Olá a todos, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando novamente com o Dr. Jan Åberg, um pesquisador dinamarquês da paz que vive na Suécia. Hoje queremos falar sobre a retórica crescente contra a Rússia na Europa e o que pessoas voltadas para a paz podem fazer a respeito disso. Jan, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, Pascal. Fico feliz em estar aqui novamente. Fico feliz que você concordou com o que dissemos. Queremos ter uma conversa positiva sobre o que pode ser feito e o que deve ser feito, em vez de ficar reclamando constantemente sobre como as coisas estão ruins. Porque, sejamos honestos, é um momento frustrante. E fica ainda mais frustrante se olharmos para como a política, especialmente na Europa, está se desenvolvendo. Mas reclamar disso não vai nos tirar do problema. Você pode nos contar como um pesquisador da paz tenta enquadrar um ambiente de falta de paz? Muito obrigado por essa abordagem. Um dos meus mentores em pesquisa pela paz, você sabe, eu sou sociólogo, mas entrei na pesquisa pela paz e nos estudos de paz e conflito nos anos 70, que era uma disciplina acadêmica relativamente nova na época. O primeiro instituto foi criado por Johan Galtung em Oslo, acho que em 57, e você tinha o Journal of Peace Research, e assim por diante. Não entrando muito nisso, mas Johan sempre enfatizava que as ciências sociais, e ele também era sociólogo além de matemático, são sobre conectar três coisas: D, T e V. D é dados, T é teorias e V é valores. Então, quando você faz trabalho acadêmico, quando investiga, faz pesquisa empírica, quais são os fatos com base na sua conexão entre teorias e dados? Agora, você descobre, ao investigar algo e chegar à conclusão de que essa teoria a explica, que pode também dizer, preciso criticá-la porque o mundo não é bom o suficiente. E a crítica é uma conexão entre o T e o V. E é isso que a maioria das pessoas faz. É uma tradição marxista. É o que a maioria dos comentaristas geopolíticos e da mídia faz. Nós criticamos as coisas, e isso é perfeitamente aceitável. Mas o que está faltando desesperadamente, especialmente em tempos de crise, é conectar o D e o V. Ou seja, o mundo não é bom o suficiente. Nós o criticamos. Sabemos que não é, e sabemos por que não é. Então vem a pergunta, o que pode ser feito a respeito? O que deveria ter sido feito? O que ainda pode ser feito a respeito? E não foi por acaso que Johan Galtung, pensava dessa forma, porque seu pai era médico. Então, na mesa de jantar em casa, eles sempre falavam sobre diagnóstico, prognóstico e tratamento. E é justamente a parte do tratamento que eu acho que falta basicamente em todos os lugares. Se você olhar para Gandhi, é um programa construtivo. Ele não era apenas contra os britânicos, a ocupação e o colonialismo. Ele era a favor de uma Índia específica que queria realizar. E gostaria de citar a rainha da pesquisa pela paz, Elise Bolden, que sempre dizia, você nunca verá pessoas trabalhando por algo se elas não conseguirem imaginar isso. E é por isso que eu talvez, de forma provocativa para alguns, diria que não temos um movimento pela paz.
Existem pequenos grupos aqui e ali que trabalham com a não violência e alternativas. Mas o que chamamos de movimento pela paz é um movimento antimilitarista, anti-guerra, anti-armas, antinuclear. E ser contra algo não é o mesmo que ser a favor da paz. Paz e ser contra a guerra são duas coisas diferentes. Por isso acredito que precisamos de mais energia positiva. Precisamos reunir nossas energias criativas, olhar para a história e para futuros potenciais, futuros possíveis. Na minha visão, a paz é totalmente possível. E acho que deveríamos discutir como isso pode ser feito. Você também pode lembrar de uma citação que já usei, acho que até com você antes, de George Bernard Shaw. Você sabe, a maioria das pessoas olha para o mundo como ele é e pergunta por quê. O que deveríamos fazer ou deveríamos fazer mais é olhar para o mundo como ele poderia ser e perguntar por que não? E eu acrescentaria, ou parafrasearia dizendo, o que pode ser feito? Isso é o que eu teria colocado ali se eu fosse George Bernard Shaw, mas não fui. Então essa ideia de apenas criticar tem outra dimensão. Esse é meu ponto final para a sua pergunta. Se apenas criticamos, falamos sobre o presente e o passado, não falamos sobre o futuro. E o Ocidente hoje é um sistema sem futuro e sem pensamento voltado para o futuro. Sou velho o suficiente para me lembrar de quando havia pessoas como Robert Jung na Áustria. Havia pessoas que faziam previsões. Havia grupos como Limites do Crescimento, o Clube de Roma. Havia aqueles que pensavam sobre o que acontecerá se fizermos isso e o que acontecerá se fizermos aquilo. E para onde devemos ir agora? Nos anos 80, tivemos toda a discussão sobre uma nova ordem econômica internacional. Aquilo era uma visão para o mundo todo, basicamente para o terceiro mundo, como chamávamos na época. Mas hoje não há uma visão. E você não pode ter paz se não tiver uma visão de paz. Você não pode pintar um quadro se não tiver uma visão inicial quando começa, um esboço ou algo assim, do que quer que aquela imagem seja. Então, tudo o que eu diria, não estou criticando o que está acontecendo. O que estou dizendo é que é necessário, mas não suficiente, analisar o mundo e criticar o mundo. Você precisa fazer o que um médico faz também, se você é um cientista social, um cientista político. É esse tipo de coisa que estou buscando. Duas coisas. Concordo plenamente que devemos ter visões positivas, mas quero pedir sua opinião sobre duas questões. E quanto aos perigos de usar valores como motivação para a crítica intelectual e o trabalho intelectual? Porque, veja, tivemos momentos em que intelectuais realmente se tornaram fundamentais ao esboçar um futuro. Quero dizer, o marxismo, a abordagem marxista de análise, que acabou alimentando, no final, a Revolução Russa, certo? E essas foram contribuições acadêmicas muito importantes, certo? E o marxismo ainda hoje é um referencial importante para entender o mundo nacional e internacional. Tivemos, por exemplo, a Revolução Francesa, que também foi construída, em parte, sobre uma crítica social muito forte e uma visão de futuro. Mas acontece que essa visão incluía até pessoas que diziam, por motivos intelectuais, coisas como terrorismo de Estado, são necessários para se chegar à sociedade ideal. Então existem perigos de violência em massa também, dentro de abordagens intelectuais e baseadas em valores na academia. E o segundo ponto seria, o que você diz para as pessoas que argumentam que não, o empreendimento acadêmico, o empreendimento sociológico, deve ser neutro e que somos apenas observadores. Apenas mostramos como o mundo funciona, mas não nos envolvemos, porque caso contrário nos tornamos políticos, nos tornamos ativistas. E uma vez que você é ativista, já não é mais realmente neutro ou abstrato. Você tem uma missão e vai acabar enviesando sua própria pesquisa para confirmar suas crenças. Bem, basicamente são dois aspectos da mesma questão, eu suponho. O papel dos valores nas ciências sociais. Tenho total certeza de que, como seres humanos, nós temos valores. E o melhor que você pode fazer é o que o velho economista sueco Gunnar Myrdal disse: esteja ciente deles e os declare.
Não venha nos dizer que você é objetivo e neutro e tudo mais, porque quando você lida com a sociedade, você não é neutro. Você faz parte dessa sociedade. E eu diria que, se você deixa isso claro, quero dizer, qual o problema do ativismo? Pesquisa que é apenas pensamento de Torre de Marfim, escrita para os 5 colegas mais próximos e que acaba em uma biblioteca universitária. Os contribuintes pagaram pela minha educação. Estou aqui para fazer algo de bom para a sociedade. E eu não vejo, se eu declaro claramente que sou a favor da resolução não violenta de conflitos, qual o problema nisso? Se você pegar toda a Carta das Nações Unidas, ela está cheia de valores. O artigo 1 diz que a paz deve ser estabelecida por meios pacíficos. Isso é um valor. Não diz que devemos fazer isso por meio de armas, armamentos ou armas nucleares. E, portanto, como pesquisador da paz, eu acho que você não pode se chamar de pesquisador da paz se defende a existência de mais e mais armas, especialmente armas nucleares. Eu sou a favor da não violência. Eu sou a favor do princípio, que é uma declaração de valor, ou uma teoria, filosofia, como quiser chamar. Devemos ter tentado todo tipo de coisa antes. Não violência, negociações, talvez sanções, ainda que elas também possam ser violentas. Mediação, qualquer palavra que você use, antes de, como último recurso, recorrermos ao uso de armas em nome da coletividade global. Esse é um valor incorporado na Carta das Nações Unidas. O capítulo 7, quando tudo já foi feito, demonstrado contra um agressor, digamos assim. Quando isso acontece, então podemos, em nome da ONU e da comunidade mundial, fazer algo em relação ao vilão que está destruindo a comunidade. E eu acho que isso é uma declaração de valor. Isso é uma teoria, isso é uma filosofia, e eu defendo isso. A questão é que, se as pessoas estão argumentando, ainda que sem qualquer análise intelectual ou coisa parecida, dizendo que a Rússia é uma grande ameaça na Europa hoje, ou que a China está surgindo como nosso principal inimigo ou algo assim, elas conseguem sustentar isso, o que também é uma declaração de valor. Elas não têm base em fatos ou análise. Conseguem sustentar isso e ainda recebem atenção da mídia. Mas quando você e eu dizemos que poderíamos resolver esse problema sem violência, as pessoas dizem, isso é um pouco irrealista, não é? Quão ingênuo você é. É aí que eu quero insistir de forma não violenta. Existem inúmeras ferramentas que poderíamos usar para criar um mundo melhor, que não são discutidas, que nunca são mencionadas na mídia, e jornalistas e outros nem sabem como fazer uma pergunta sobre elas. Existe um reservatório de melhorias possíveis para a humanidade que nunca é mencionado. E todas essas análises geopolíticas só falam sobre o que Trump disse ontem, etc. O problema é que Trump está definindo a pauta. Você está apenas reagindo ao que está acontecendo. Enquanto eu diria que todos que querem um mundo melhor deveriam definir a agenda e forçar esses políticos, novamente, de forma não violenta, pela palavra, pela caneta, pelos vídeos ou o que for, a responder à nossa agenda. Enquanto Trump for a pessoa mais cortejada deste planeta, nada vai mudar para melhor. Ignorem ele. Não sempre, mas ignorem. Ele está recebendo atenção demais e sabe como conseguir essa atenção. E todos os comentaristas geopolíticos são pessoas que dizem, Trump disse isso, Trump disse aquilo, isso não foi muito sábio da parte dele, ou isso será perigoso, ou isso será aquilo. Mas eles nunca chegam à pergunta, o que o presidente americano deveria ter dito? O que tornaria o mundo um lugar melhor? O que podemos fazer como seres humanos? Pense na civilização ocidental, que agora está em profunda crise e desmoronando. Pense no que fizemos em termos de literatura, filosofia, bom pensamento, modelos políticos, visões de partido, ideologias, arte, música. Você está me dizendo que não temos... Desculpe, você não está me dizendo, mas entende o que quero dizer. Isso é só uma expressão. Devemos acreditar que tudo isso não tem nenhum valor hoje, numa situação em que essa cultura, essa civilização, está em crise. E dizemos que só temos que desmoronar, só temos que nos militarizar até a morte. Que isso é a única coisa que podemos fazer. Acho que temos um enorme reservatório de conhecimento
experiência e ideias maravilhosas e belas que poderiam ser aplicadas hoje. Mas a conexão entre isso e a situação terrível em que estamos nunca é feita. E existem inúmeras pequenas coisas que podem ser feitas, como organizar clubes da paz, clubes de leitura, intercâmbios estudantis, parcerias entre cidades, novamente, com os russos, com os chineses, como trocas entre pessoas. Há muitas coisas em que as pessoas podem ou poderiam trabalhar, mas que o sistema tenta impedir que realmente façamos. Parte disso é, claro, a demonização do outro. Mas o aspecto perverso é que aqueles colegas, amigos, familiares que fazem parte do sistema que destrói as sociedades, e falo da sociedade mundial, talvez, e eu diria que muitas vezes, na verdade, não estejam cientes de que é isso que estão fazendo. Essa é uma lógica muito perversa que Jens Stoltenberg resumiu ao seu núcleo quando disse: bombas são o caminho para a paz. Armas são o caminho para a paz. Isso significa que há um número significativo de pessoas na sociedade que acreditam que desta vez precisamos das armas e que as armas são realmente o caminho para alcançar a paz. E eu realmente acredito que existem pessoas que caem nessa. Mas também há pessoas que sabem que isso é besteira e que é apenas marketing para obter apoio em massa para uma política militarista. Como podemos diferenciar isso? E como podemos reconvencer as pessoas que, infelizmente, engoliram essa ideia a rejeitá-la? Quero dizer, essas não são perguntas fáceis, Pascal. E são boas perguntas. Você está levantando questões importantes. Mas, na minha opinião, devemos nos opor a isso. Devemos, é claro, quando Jens Stoltenberg diz essas coisas, começar nossos artigos dizendo que isso não tem nada a ver com a realidade empírica. Isso é propaganda. O homem não sabe, e obviamente não consegue ler livros, coisas desse tipo. Mas você deve gastar apenas 25% do seu tempo intelectual denunciando e criticando isso. Depois use o restante do seu tempo explicando por que isso está errado e o que realmente se aplica. Ou seja, que meios pacíficos levam à paz. E de onde isso vem? Vem do pensamento gandhiano, que os meios são os fins em construção. Uma formulação como essa deveria fazer as pessoas pensarem, se tiverem a menor capacidade intelectual. Os meios que escolhemos são os objetivos em formação. Não tenha grandes objetivos. Apenas faça a coisa certa todos os dias e então você chegará a um bom objetivo. E é isso que não fazemos ao usar armas. Não há como a Ucrânia ou qualquer outro conflito ser resolvido, porque nesse caso não olhamos para o conflito subjacente. Olhamos para o campo de batalha e todos esses aristocratas intelectuais. Você sabe, caquistocracia significa um governo pelos menos capazes e pelas piores pessoas. É isso que estamos vivendo agora com o militarismo. Porque eles não conseguem pensar. Eles não conseguem pensar em nada além da própria caixa preta na qual estão sentados com uma janelinha lá em cima. O pensamento de grupo é extremamente perigoso. Nós, que somos a favor da paz, deveríamos gastar a maior parte do nosso tempo e energia em energias positivas, disseminando-as. Então as pessoas dizem, por que diabos não falamos sobre isso? Por que ninguém mencionou isso? Sabe de uma coisa, políticos não se importam com críticas. Eles estão acostumados a ser criticados pela mídia, pelos colegas, por você e por mim. Tanto faz. Mas se alguém chega e diz, olha, é assim que o mundo poderia ser, por que não seguimos nessa direção? Você vai fazer as pessoas pensarem. E o que os políticos mais temem são ideias melhores do que as deles. E eu te digo, se você estudar paz por 3 meses, vai ter ideias melhores sobre paz do que qualquer político hoje em dia. E como implementar isso? Porque temos esse problema, certo? Somos uma sociedade composta por esses diferentes elementos, e cada um de nós ainda precisa trabalhar. Quando desligamos o YouTube hoje, temos que fazer comida, buscar as crianças, e trabalhar, ou fazer tudo isso, e ainda ser como uma mãe sobrecarregada.
Pobres mães sobrecarregadas. Não existe categoria de pessoas pela qual eu tenha mais respeito do que mães sobrecarregadas. A segunda categoria são os pais sobrecarregados. Eles também têm uma vida muito difícil. Então, qual é a conexão? Temos políticos porque terceirizamos a política a eles. Nós lhes damos um mandato e então esperamos que eles façam disso sua profissão, de alguma forma trabalhando em conjunto para melhorar as coisas. Mas atualmente, na Europa, estamos em um ponto em que isso não está. Pelo menos, não está funcionando bem o suficiente. Temos partidos que tentam seguir em determinada direção, mas, no geral, estamos correndo em direção ao abismo. E cada um de nós, quando desligarmos a transmissão do YouTube hoje, qual é o melhor curso de ação, ou a melhor forma de pensar, para então adotar um curso de ação que leve a um fluxo positivo das nossas energias? Eu diria que são duas perguntas que todo mundo pode fazer. Do que eu tenho medo e o que eu quero no lugar disso. Faça as duas coisas. Não fique apenas sentado pensando. Depois de assistir à televisão no horário nobre ou ao seu feed do YouTube, ou seja lá o que for, meu Deus, o mundo está indo para o inferno. Quando você está nesse estado e pensa assim, aqueles que estão no poder já te pegaram. Aí você está preso, aí você caiu na armadilha, porque a armadilha da política hoje é fazer as pessoas acreditarem que não há alternativa, por exemplo, ao armamentismo e ao militarismo na Europa, e que devemos investir mais nisso do que em qualquer outra coisa. Esse tipo de teoria falsa pode ser desmascarado. As pessoas não são burras, vamos lá. Elas podem estar sobrecarregadas, como você disse, podem estar cansadas quando chegam em casa do trabalho, etc. Mas qualquer um pode sentar e pensar. O tipo de muda com mad stare. What kind of world would I look like? But we are prevented from that because we are told it's going to hell. Mas somos impedidos disso, porque nos dizem que tudo está indo para o inferno. E é aí que eu diria que temos alguns cínicos e alguns alarmistas. Mas o sistema vive do complexo TINA. Não há alternativa para o que nós, como elites, dizemos agora. E eu diria que só existem alternativas. No momento em que você percebe que sempre há alternativas à guerra, ao armamento e ao que mais for, porque isso vai acabar mal, claro, em algum momento. Então liberte sua mente, liberte seu pensamento e permita-se ser positivo. Não pergunte apenas do que eu tenho medo ou o que eu talvez ache que vai acontecer, mas também que tipo de mundo eu gostaria de ver, grande ou pequeno. E como posso dar o primeiro passo junto com minha família, meus amigos, meu pequeno grupo, ou seja lá o que for. Todos os grandes movimentos sempre começaram com pequenos grupos, fazendo algo, pensando em novas ideias. E eu acredito no poder das boas ideias. Quero dizer, é aí que a superestrutura, para falar em termos marxistas, é muito mais importante. As ideias são muito mais importantes, na minha opinião, do que coisas materiais e recompensas. Mas o que você está apontando, e eu gostaria de dizer apenas algumas palavras sobre isso, é que intelectuais dependentes não vão nos ajudar. Se você está em um instituto estatal financiado pelo governo, você não critica esse governo. Isso acabou há muito tempo. A razão pela qual posso dizer o que digo é que não somos financiados por nenhuma corporação e nem por nenhum governo na Transnational Foundation aqui. Somos financiados pelas pessoas. E as pessoas, obviamente, gostam do que fazemos e dizemos, porque nos apoiam no que fazemos e dizemos. Resumindo, você precisa garantir que liberte sua mente, liberte sua pesquisa, liberte seu espaço para dizer: eu me recuso a aceitar o terror que está embutido e nos dizer que o único caminho agora é mais guerra, mais armamento e armas nucleares. É uma libertação pacífica da sua mente para começar e depois para a ação. É aí que acho que devemos abordar a questão dos cínicos. Cínicos são as pessoas que dizem que não importa o quão boa seja uma organização, ela sempre foi criada para ajudar os Estados Unidos a dominar o mundo. Você vê pessoas agora, quando falo sobre reformas na ONU, que nos comentários do vídeo no YouTube dizem algo como: nunca foi para ser uma organização séria. Apenas acabe com ela. É inútil.
Sabe, esses são os cínicos que são extremamente perigosos porque estão colocando mais poder nas mãos daqueles que destruíram a ONU até agora. E a ONU é uma instituição não violenta de enorme importância. É o documento mais gandhiano já assinado por governos. Precisamos torná-la muito mais democrática e discutir como podemos tornar as Nações Unidas e outras organizações muito mais poderosas, certo? E em segundo lugar, temos os alarmistas. Eu tenho um enorme e crescente problema psicológico, político e moral com essas pessoas que dizem que estamos nos aproximando de uma terceira guerra mundial, que será um holocausto nuclear para todos nós, e que o mundo deixará de existir. Com licença, como diabos eles sabem disso? Como eles sabem disso? Armas nucleares foram usadas uma única vez. Como eles sabem quando algum país vai começar a atirar seriamente um no outro em uma guerra maior, sabe? Como eles sabem que isso vai levar ao uso de armas nucleares táticas e depois armas nucleares estratégicas e todos nós vamos desaparecer? O que eles estão fazendo não tem nada de científico. Eles estão promovendo, eles estão extravasando as próprias frustrações psicológicas que têm. E eles não são sérios. Eles não são cientistas sérios. E por fim, com essas pregações apocalípticas, eles fazem as pessoas desistirem. A pior coisa que você pode fazer à humanidade é dizer que não há esperança, que só existem armas nucleares diante de nós e que todos estaremos mortos se isso ou aquilo continuar por mais 2 semanas. Nunca jamais diga isso. Primeiro, porque isso não é sério do ponto de vista científico ou acadêmico. Segundo, você está destruindo as esperanças das pessoas. E se você destrói a esperança, destrói a capacidade delas de agir. Elas se sentam e desistem. E isso é, na minha opinião, um crime. É um crime moral. É um crime acadêmico tirar os desejos e as esperanças das pessoas por um mundo melhor e por um mundo melhor para seus filhos. Esse é o nosso maldito dever como intelectuais. Não ir e, indiretamente, por meio de alarmismo e cinismo, apoiar os militaristas e, se quiser, os destruidores do momento. Existem alternativas a isso. E sempre existem alternativas a isso. As coisas podem ser pensadas de maneiras completamente diferentes. Defesa defensiva. Podemos facilmente criar um mundo sem armas nucleares. Podemos facilmente imaginar como seria. E então, quando você sabe como seria, você tem uma ideia, você teve uma decisão democrática sobre isso. Será possível implementar. Não há dúvida de que se você tem uma boa ideia e milhões de pessoas a desejam, ela pode ser implementada. Mas não pode ser implementada seguindo ou discutindo apenas o que Jane Stoltenberg está dizendo. E só para enfatizar isso, quero dizer, temos muitos momentos históricos em que realmente conseguimos implementar boas ideias. O Tratado INF, todos os novos tratados de controle de armas que tivemos no final da Guerra Fria e depois nos anos 1090, eram tratados complicados, com mecanismos de controle, e eles funcionaram. Eles funcionaram enquanto funcionaram, e depois foi uma decisão política abandoná-los. Mas eles funcionaram enquanto funcionaram. E temos pessoas como Scott Ritter que nos dizem, veja, criamos uma Europa mais segura. Tivemos uma Europa mais segura. Quero dizer, tínhamos formas de desescalar, e realmente desescalamos, e realmente reduzimos o número de ogivas nucleares. Tudo isso aconteceu. Quero dizer, não é absolutamente impossível. Então a questão é como implementar isso. Como estruturar esses acordos? Quem pode ser as pessoas que fazem isso? Mas quero dizer, nós, novamente, nós intelectuais, ou qualquer pessoa por aí, na verdade, podemos participar desse processo e também da discussão sobre ele, porque nunca foi tão barato e tão fácil expressar sua opinião hoje em dia e encontrar um lugar para realmente colocar ideias, pensamentos e trocar. Então, todas essas ferramentas estão hoje facilmente disponíveis, felizmente. E talvez só mais um ponto que quero destacar. Concordo com você, só quero acrescentar que, se há um incêndio, não sou contra as pessoas gritarem, há um incêndio. Mas se elas também gritarem, e estamos trancados, não há água e acabou, então temos um problema, certo?
Então as pessoas que gritam ao incêndio também precisam nos dizer como apagá-lo, certo? E provavelmente como reconstruir o que o incêndio já destruiu. Caso contrário, isso não é só um trabalho pela metade. Cria pânico, certo? E queremos evitar o pânico. Well, Bem, é claro, eu não discordo do que você está dizendo filosoficamente, mas acho que algumas pessoas podem ser boas em gerar ideias e outras podem ser boas em criar estratégias. Não é necessariamente verdade que todo mundo que tem uma boa ideia também saiba exatamente como implementá-la. O que eu acho que devemos liberar agora, e o que o mundo precisa, é uma massa crítica, e isso faz alusão a explosões. Uma massa crítica de pensamento construtivo, que milhares de teses, Ibn Force Mind. Let the thousands of ideas about a better world bloom. For instance, Por exemplo, sabe, uma das poucas boas ideias que existem é um mundo multipolar, a iniciativa do cinturão e rota e o pensamento de futuro da China. Eu estava prestes a dizer isso, mas não é isso que quero dizer. Quero dizer alguém que possa dizer. Essas ideias são criativas e estimulantes. E vamos sentar com pessoas que possam desenvolver uma estratégia. Não são necessariamente as mesmas pessoas, mas o que estou dizendo é, não mate uma boa ideia só porque você não consegue ver imediatamente como implementá-la. É isso que estou tentando dizer. A boa ideia tem um poder em si mesma e ela move a mente. É isso que estou dizendo. Sim, e a boa notícia é que boas ideias tendem a sobreviver por si mesmas. Quero dizer, o direito internacional não nos foi dado pela mão de Deus ou pelo universo todo-poderoso. Foi algo que surgiu do caos das relações internacionais, porque são as boas ideias que a esmagadora maioria diz, não, 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 essas são boas ideias e devemos segui-las. Nós as quebramos e elas nem sempre funcionam, mas são boas ideias, continuam existindo, surgem do caos e seguem adiante. E ninguém consegue matá-las. A questão é como contribuir positivamente para esses movimentos, certo? Um dos motivos pelos quais acho que as pessoas estão bastante esperançosas, pelo menos no nosso canto da internet, quando falam sobre o mundo multipolar, é porque veem que existem ideias alternativas e ideias sobre o que precisa ser construído para chegar lá. Algo pelo qual você pode trabalhar, não contra. Essa é a psicologia da coisa, trabalhar por algo, paz. Quero dizer, existe essa distinção simples entre paz negativa e paz positiva. Paz negativa é quando você promove uma guerra. Isso não é paz de verdade, mas é uma paz negativa. Você interrompe a violência, certo? Mas paz positiva é como realizar o potencial humano, social, psicológico e societal para criar um mundo melhor. Isso é uma visão. Por que falamos tanto sobre utopia ou distopia? Utopia é um lugar ao qual você nunca vai chegar. Distopia é, você sabe, o lugar para onde você nunca quer ir. Sim, no meio disso existe chamado utopia. Não é UM, mas se escreve da mesma forma, embora não seja UEPA. Utopia é a visão que é realista de se realizar. Nunca falamos sobre isso. Falamos sobre utopia e distopia. Mas o pensamento sobre o futuro diria que existe algo no meio que é realista. E esse é um dos argumentos que você sempre ouve. Não é realista. Agora imagine que você vai a um médico e o médico lhe diz, fiz um diagnóstico e meu prognóstico é que você vai morrer dentro de 1 ano por causa da sua doença. É irrealista pedir ao homem ou à mulher que proponha uma ideia de como você pode ser curado. Eu não acho. Acho que isso faz parte do dever e da inteligência de um médico. E eu diria que a pesquisa pela paz e outras ciências sociais são exatamente a mesma coisa. Devemos reparar o mundo e seguir em frente. Precisamos de oficinas de futuro. Precisamos de metodologias para encontros que ultrapassem fronteiras e simplesmente fazer perguntas como seria um mundo bom? E quando tivermos algumas ideias, vamos atrás delas. Mas existe essa energia positiva, essa inversão de perspectivas, que a maioria das pessoas não alcança porque somos treinados, inclusive nas universidades, para sermos estudantes críticos. Hoje a maioria dos estudantes não é crítica, mas eu era quando era estudante. Seja crítico, seja crítico.
Ninguém dizia, seja construtivo, ou pense em como o mundo poderia ser um lugar melhor. Be constructive, think of how the world could be a better place. We didn't learn that. We got to do that ourselves. Nós não aprendemos isso. Tivemos que fazer isso por conta própria. É isso que as artes estão fazendo. As artes estão fazendo algo que é, na verdade, muito mais interessante do que a ciência e a política. O artista, por definição, está orientado para o futuro. Um cineasta tem uma ideia sobre o que aquele filme será e qual papel ele terá no futuro. Alguém que faz uma pintura fantástica ou escreve um bom livro sempre tem o futuro em mente, mesmo que o livro seja sobre história. Mas os cientistas só pensam em criticar o que aconteceu ontem. E para mim, isso é uma ciência ruim. Me desculpe. Provavelmente estou ofendendo algumas pessoas. Não é minha intenção. Mas eu disse que é ciência nazista que não tem soluções. Qualquer um que se sinta ofendido, depois do que você disse, provavelmente merece se ofender. Não, eu não quero ofender as pessoas. Isso também é uma forma de violência. Só estou dizendo que para mim não é uma boa ciência social se não tiver um impacto ou uma conclusão que leve a algo que possa ser feito, especialmente porque estamos em uma situação problemática. E eu gostaria de valorizar as qualidades, valores, teorias, produções, arte e tudo mais do mundo global, mas especialmente do Ocidente, e trazer isso para criar um mundo melhor. Nós podemos fazer sobre ciência política ou geopolítica. Isso é muito limitado. Duas coisas. Uma é que, especialmente na academia, algumas pessoas não entendem as implicações do que estão fazendo. Existem certos estudos em que eu realmente me pergunto se a pessoa envolvida realmente entende o que aquilo significa. Eu tinha um colega em um instituto anterior que estudou se a ameaça de despejo aumenta a probabilidade de os aluguéis serem pagos em dia na África. Tipo, pelo amor de Deus, é claro que a resposta para isso no final do estudo empírico é sim. E claro, a resposta para isso é uma forma canalha de tentar abordar o problema, também é sim. É algo muito, muito cruel de se perguntar em primeiro lugar. Mas ok, tudo bem. Mas a segunda coisa é... Qual era a segunda coisa que eu ia dizer? Desculpe, me perdi aqui. What was the second thing I saw? I'm sorry, I lost myself there. Posso, enquanto você pensa nisso, responder ao seu primeiro ponto aqui? Veja, eu acho que uma das doenças das ciências sociais tem sido que você analisa o mundo e critica o mundo, no melhor dos casos. Mas se você diz o que deve ser feito, então você está entrando na política. E voltamos à primeira pergunta que você fez, e o papel dos valores. A pesquisa pela paz é uma ciência orientada por objetivos, exatamente como a medicina. O propósito é reduzir a violência ao corpo e a violência ao mundo. E a pesquisa pela paz é por isso que o CIPRI e todos os outros lugares que se autodenominam pesquisa pela paz não tem mais nada a ver com isso. É uma investigação sistemática de como reduzir a violência. E quando você chega a um nível muito baixo, trata-se de como realizar potenciais, porque você eliminou a violência. É disso que se trata a paz. É disso que se trata a pesquisa pela paz. Ninguém está fazendo isso. Ninguém está fazendo isso. Aqueles que se autodenominam pesquisadores da paz estão estudando a guerra. Eles estão estudando segurança, estão contando feijões, estão observando todo tipo de coisa relacionada à guerra. E isso não é estudos da paz. A paz agora é uma categoria que foi tornada tabu, cancelada, jogada fora apenas para dissidentes, tanto na política quanto na ciência e na mídia. E eu, como pesquisador da paz com 50 anos de experiência nessa área, digo que não vou aceitar isso. E se eu não conseguir convencer outros a fazerem isso, nossa pequena fundação continuará fazendo pesquisa pela paz e política da paz. Porque qualquer ciência social também é política, se for boa. Sim, isso está embutido na política. E esse era o segundo ponto que eu queria te perguntar. Você acha que também deveríamos começar questionando nossas próprias metáforas?
ou a maneira como abordamos essas questões? Porque o que você fez desde o início, e o que eu acho um passo útil, é reformular o problema, tirando, digamos, de uma questão de segurança, para, vamos chamar assim, uma questão médica. Vamos usar a linguagem da medicina para analisar o que está errado com o corpo da humanidade, com esses 8 bilhões de nós. E talvez assim encontremos abordagens mais inteligentes. Talvez uma das razões pelas quais somos mais positivos em relação ao mundo multipolar seja porque vemos que há mais a ganhar se pensarmos nisso como um equilíbrio de diferentes órgãos, e assim por diante. E então surgimos com ideias, sabe? Até mesmo a minha própria neutralidade, essa coisa da minha pequena neutralidade. E eu continuo dizendo às pessoas, olha, eu não sou neutro, eu sou um neutralista, porque eu tenho um valor, que é esse valor da paz. E eu realmente acho que podemos usar a neutralidade para... Seria tão desagradável apontar isso. Podemos estabelecer cordões sanitários e assim por diante. Poderíamos usar essa ferramenta para tornar as coisas um pouco melhores. Não perfeitas, mas um pouco melhores. Então, que tipo de metáforas você acha que são as mais adequadas para a gente ressignificar esse sistema emperrado, que muitas vezes pensamos como um carro ou uma máquina, na verdade? Então, em vez disso, o que podemos usar? Uma metáfora para isso, eu diria, é a medicina. Uma metáfora para isso é, você poderia chamar de visão, a legitimidade de ter visões e boas ideias. É uma estratégia política para esmagar as suas e as minhas ideias, que são melhores. É uma luta pelo poder político dizer que não há alternativas. Então não sei qual seria a metáfora, mas é uma revolução global pela paz que começa na sua mente, com seus amigos, com sua família e com pessoas que pensam como você. E então, em algum momento, derrubamos o sistema, porque ele não pode durar para sempre. Esse militarismo não pode durar para sempre. Mesmo que não exploda em uma guerra, o que eu não acho que vai acontecer, ele não pode durar para sempre. Eu costumo pensar na guerra como um câncer, sabe? O próprio fenômeno. Sim, eu concordo com você. E ela se alimenta do fato de que essas diferentes células interagem entre si, certo? E elas interagem de uma forma que é muito, no final das contas, prejudicial para o corpo inteiro. Então, nessa metáfora, como você descreveria um corpo saudável? Como é um corpo saudável? What's a healthy body like? Um corpo saudável, suponho que você esteja falando do corpo mundial, não sei. Aquele que é mais ou menos pacífico. Eu costumava definir paz de forma tanto muito simples quanto muito complexa. Paz é desenvolver segurança e garantir desenvolvimento para o ser humano como um todo e para todos os seres humanos. Paz é desenvolver segurança e garantir desenvolvimento, porque esses são os dois mecanismos. Se não desenvolvemos, morremos. E se não temos algo que proteja nosso desenvolvimento, como humanos, como sociedade, contra aqueles que possam querer que nos desenvolvamos em outra direção, ou seja, autodefesa, então não há como ter certeza de que estaremos aqui amanhã, certo? E então surge essa ideia filosófica que tenho desde que comecei a nova ética global, algo que fiz há quase 40 anos, aliás, sentado no Japão, como você está agora. Uma ética global tem a ver com abandonar a ética de vizinhança cristã e olhar para meus atos serão bons ou ruins para o mundo. Se todo mundo fizesse o mesmo que eu faço agora, isso tornaria o mundo melhor ou pior. Portanto, trata-se do ser humano como um todo, e isso porque o mundo ocidental é obcecado pelo corpo, pelo materialismo físico, etc. Mas nós temos espiritualidade e tudo isso. Essa é uma longa história. E o que nunca esteve na pauta do mundo ocidental é que isso deve se aplicar a todos os seres humanos. Não é suficiente. Sabe, existe essa ideia, seja com Luther King ou quem quer que seja, de que eu não posso ter paz se há falta de paz em outro lugar. Então é esse pensamento holístico que, quero dizer, a única sociedade, Pascal,
vamos lá, que é relevante para a humanidade hoje é uma sociedade global. O que diabos estamos fazendo com os Estados-nação? Quero dizer, é uma construção ridícula. Acabe com isso. Está ultrapassado. Existe text beforged nisso. Em McKeith, preciso numa ética global, uma economia global, um pensamento global, uma democracia global, uma paz global. A global democracy, a global peace. Because when you and I sit down and think Porque quando você e eu sentamos e pensamos em nossas pequenas, quero dizer, nossas minúsculas nações, qual é o nosso papel, se não estivermos em algum tipo de espírito comum, pensamento comum com o resto do mundo? O único que você pode imaginar que consegue fazer isso sozinho é algo como os Estados Unidos, porque é grande, forte, poderoso, militar e tudo mais. Mas isso não vai durar. Se não se adaptar ao mundo, é titânico. É para onde está indo agora, porque não quer se adaptar ao mundo, quer controlar o mundo. Esse é um pensamento ultrapassado. A metáfora é ética global, potenciais globais, utopias e o poder de boas ideias. Acredite no poder das boas ideias. Você vai ver que funciona. Sim, mas também precisamos ser capazes de fazer tudo isso enquanto ainda discordamos uns dos outros. Porque temos esse problema de que essas 8 bilhões de pessoas geralmente discordam sobre como devemos fazer as coisas. A única coisa a fazer é dialogar. Não se trata de dominação. É diálogo. É conversar sobre isso. E essa é uma possibilidade maravilhosa que temos agora. Porque você e eu podemos sentar aqui e conversar de qualquer lugar do mundo. Certo? Eu estou na Suécia. Não temos problema algum. Podemos conversar com qualquer pessoa nesse mundo e podemos tomar novas decisões. Poderíamos ter uma nova democracia. Poderíamos ter uma democracia. Quero dizer, quão bizarro é que eu nem sequer possa eleger alguém que me represente em organizações internacionais a partir do meu país. Eu voto por um parlamento que tem cada vez menos influência em qualquer coisa em todas as nações. Isso está totalmente ultrapassado. Então, deixe-me perguntar uma coisa. Porque na minha visão, o que precisamos combater, ou melhor, pelo que precisamos lutar, é por um mundo com menos violência. Não vamos eliminá-la completamente, mas acho realista dizer que queremos chegar a um ponto em que não estejamos constantemente expostos à violência em massa absoluta. E acredito que isso é provavelmente alcançável se aceitarmos que o conflito não é algo ruim. Conflito é algo normal com o qual podemos lidar. Então, como chegamos ao ponto em que não nos matamos mais em massa, ao mesmo tempo em que aceitamos que há episódios ocasionais de violência e que podemos lidar com isso em nível nacional, porque temos tribunais nacionais e assim por diante? Qual seria a maneira mais realista de conter a violência em massa ou reduzi-la ao mínimo? Containing mass violence or reducing it to a minimum. Dizer às pessoas que a violência é apenas um sintoma, sim, mas é nisso que todo mundo está obcecado. A mídia fala sobre isso, a política gira em torno disso, a ciência está tentando resolver. E o que eu diria para essas pessoas é, já passou pela sua cabeça que em toda situação de violência que você vê, existe um conflito subjacente? Existe um motivo para a violência acontecer. E aí temos aquela teoria primitiva de que é porque existem pessoas más do outro lado. Mas nós não somos assim, nós somos os bons. Isso é besteira. Sério, vamos lá. Então o que fazem é olhar para a Ucrânia e dizer, mande mais armas. Isso é coisa de gente ignorante. Porque se você quer resolver o problema, você vê os sintomas. Mas a verdadeira questão é, qual é o conflito subjacente? E todo conflito, Pascal, não está localizado em você ou em mim. Está entre nós. É um problema que se coloca entre partidos que não sabem como lidar com ele e então acabam recorrendo à violência em vez de dizer coisas como vamos contratar um mediador, vamos à ONU, vamos levar para arbitragem ou vamos sentar e conversar sobre o nosso problema. Quero dizer, algumas das coisas que estou dizendo são banais. Tenho vergonha de estar aqui dizendo que a paz e o diálogo são melhores do que matar uns aos outros. Estou dizendo essas coisas seriamente como estudioso, e acho incrível que eu tenha que sentar aqui e dizer isso. E é aí que precisamos dizer uns aos outros.
Existem alternativas. Estou batendo nessa tecla repetidamente. Nunca acredite que não há alternativa para essas coisas. Isso não é verdade. É uma grande mentira da nossa civilização. It is not true. It's a big lie of our civilization. But the amazing thing is that the cancer of war and the cancer of Mas o impressionante é que o câncer da guerra e o câncer da lógica de guerra torna possível que tenhamos os sintomas de massacre em massa, como vemos na Ucrânia e como poderíamos ver em uma escala ainda maior na Europa, se continuarmos no caminho em que estamos agora. O impressionante é que ele consegue usar esses componentes para se autoescalar, certo? Ele se alimenta do fato de que existem esses lados diferentes e que também existem os idiotas. E há pessoas que não entendem que, ao dizerem que você é um idealista, pacifista, sem esperança, que não entende o mundo, isso por si só alimenta o câncer e o faz crescer, certo? O câncer elimina as alternativas a si mesmo. Então, para combater o câncer, precisamos combater esse tipo de fatalismo. E, na verdade, como você corretamente disse, mostrar as alternativas e os pequenos passos alternativos que podem ser dados. But that is when you say fight against. Quando você diz lutar contra algo, eu digo sim, sim, 20% do seu tempo, não mais. Dedique 80% às alternativas. Também é uma questão de equilíbrio individual. Você pode olhar para o seu canal, Pascal, e perguntar: quantas das suas entrevistas são sobre o mundo melhor que seria possível e como diferentes pessoas pensam sobre isso? E quantas são sobre se relacionar e discutir o que acabou de acontecer, por assim dizer? Quero dizer, essas são decisões individuais que todos nós podemos tomar. E ao longo da minha vida como acadêmico, tenho dedicado cada vez mais tempo, talvez ao que as pessoas chamariam de questões irreais, mas segui o princípio. Nunca, jamais critique algo sem apresentar possíveis soluções ou ideias melhores que você possa dizer. Se você fizer isso, então a crítica desaparecerá. Then the criticism will go away. And that means Isso significa não o desarmamento das armas erradas, mas uma nova forma de pensar a defesa. Defesa defensiva combinada com defesa não violenta, etc. Significa uma reforma das Nações Unidas. Significa uma nova democracia que seja global e não predominantemente nacional. Escrevi sobre todas essas coisas, não é tão difícil assim. Então você pode dizer que as pessoas vão achar isso irrealista, romântico. Ah, ele é um cara legal, mas está totalmente, sabe, fora do padrão. Todo mundo que quis mudar o mundo estava fora do mainstream. E se não estamos fora do mainstream, somos parte do problema. Pergunte ao Gandhi, por que Gandhi nunca se tornou membro de um partido? Porque ele sabia que os partidos eram uma droga. Como se chama? Não eleito. Ele tinha a capacidade de falar com o povo indiano em um nível muito mais alto e profundo sobre libertação. Se ele fosse membro de um partido, estaria sentado onde todos os outros estão sentados hoje. Por exemplo, sou totalmente contra partidos políticos como os conhecemos, mas existem outras formas de fazer isso. Mas enfim, resumindo, a questão a qual você retorna é: por que não? Pense em um mundo melhor, e então pergunte: por que não? Não mate suas boas ideias dizendo, talvez isso não possa ser feito nos próximos 5 anos. Não, talvez não possa ser feito nos próximos 5 anos, mas talvez nos próximos 10 anos. E então vá atrás disso. Em vez de matar uma boa ideia, porque ela não pode ser implementada agora, ou muito rápido, ou salvar o mundo imediatamente. Precisamos fazer o que os chineses e outros estão fazendo, felizmente, e o que todos os artistas fazem: pensar a longo prazo, pensar no futuro. Parar de falar apenas do passado, sobre o qual o Ocidente adora falar. Todos os lados de um conflito querem falar sobre como foram vítimas da história e do presente. Em toda a nossa mídia, só existe o presente. Não há história e não há futuro. Mas dedique pelo menos 50% do seu tempo, tempo intelectual e o tempo em que você está acordado, a pensar de forma construtiva. Como poderia ser diferente? Isso também é pessoal. Alguém precisa acreditar nessa ideia para levá-la adiante. Se todos dissermos, bem, essa é uma ideia irrealista, não pode ser implementada rapidamente, não vamos resolver os problemas do mundo.
No, the point is, I mean, things did get better. A questão é que, quero dizer, as coisas realmente melhoraram. As coisas de fato, sabe, sou crítico em relação a historiadores como Steven Pinker e outros, que dizem, ok, no geral tudo está muito melhor, mas algumas coisas estão melhores. Quero dizer, nós de fato, sabe, o problema, livro absolutamente tolo, me desculpe. O problema com tudo está melhor é que se construirmos tudo melhor, e depois tivermos um evento cisne negro, e acabarmos nos destruindo mesmo assim, isso também não é algo positivo, mas algumas coisas estão melhores. Quero dizer, estamos no nível mais próspero da humanidade em termos do nosso número absoluto neste planeta, o que por si só cria novos problemas. Mas sabe, precisamos reconhecer isso, e temos o potencial de avançar juntos. Então, nem tudo é desgraça e pessimismo, mas até mesmo repensar a forma como conceituamos as coisas, certo? E como pensamos no remédio que pode nos ajudar? Qual é a coisa mais pragmática que as pessoas podem fazer uma vez que elas estão... Como assim, coisa pragmática? Algo que possam implementar por conta própria? Vamos imaginar que temos pessoas que nos ouvem e dizem, ok, tudo bem, eu tenho 2 horas por semana que gostaria de dedicar a alguma coisa. E um exemplo que eu tenho é de um amigo meu, aquele que traduz todos os meus vídeos. Um gênio da Alemanha. Ele tinha 66 anos quando começou, porque se aposentou. E então disse, quero fazer algo, e não basta apenas cantar Kumbaya em algum lugar. Então ele disse, vou usar minhas habilidades em TI para começar a traduzir vídeos. E agora traduzimos vídeos deste e de outros canais para 10 ou mais idiomas. E isso é um projeto concreto. Como as pessoas podem... Qual é a maneira mais pragmática de construir um projeto concreto para fazer algo positivo? Acho que isso tem que começar com os indivíduos. O único movimento pela paz em que realmente acredito é o de bilhões de pessoas que querem outro mundo. No momento em que você começa com, sabe, esse é o nosso slogan e esse não é o nosso slogan, aí você introduz todos esses problemas e isso nunca vai decolar. Em segundo lugar, acho que pequenos grupos são muito importantes. Oficinas de futuro discutindo como as coisas poderiam ser. É uma tecnologia, é uma metodologia. Você se senta e faz um brainstorm, e não diz o que é bom ou ruim. Depois do brainstorm, você faz um funil e começa a conversar sobre o que é mais ou menos realizável. Poderíamos ter debates públicos, em vez de discutir apenas a adesão ou não à OTAN, discutindo defesa alternativa e não violência. Podem ser escritos livros sobre isso. Poderiam ser elaborados relatórios em países com defesa alternativa, em vez de acreditar em argumentos não fundamentados, não documentados e não analisados de que os russos chegarão amanhã. Ouço isso há 74 anos e estou um pouco cansado dessa ideia. Poderíamos ter educação para a paz nas escolas, ou incluir a paz no currículo de história, em vez de apenas a história das guerras. Temos histórias de guerras em todo lugar. Temos monumentos de guerra em todo lugar. Temos museus de guerra em todos os lugares. Existem museus da paz, mas são muito poucos. Você pode entrar em qualquer livraria e não encontra um livro de Gandhi ou Luther King, mas encontra toneladas sobre armas, uniformes militares, guerras e tudo isso. Vivemos em uma cultura totalmente militarizada. E se você nem começa a pensar sobre isso e perguntar por que é assim, então você tem um problema. E a cultura tem um problema. Mas insisto que devemos ser inteligentes o suficiente para perceber que também podemos ter museus da paz, livros sobre a paz e educação sobre a paz. Devemos inserir a educação para a paz na economia, na história, na psicologia ou em qualquer área. Por que não temos, temos toneladas de livros sobre a maldade humana. Temos algum estudo sobre humanos fazendo bem? Altruísmo. Sim, temos alguns. Não estou dizendo literalmente que não existe nenhum livro, mas a maior parte das pesquisas tem sido sobre por que as pessoas são más, desde, você sabe, Erich Fromm e adiante. É um trabalho excelente. Novamente, estou dizendo que é necessário, mas não suficiente. E é por isso que eu acho que em coisas grandes e pequenas, coisas do dia a dia poderiam mudar,
se as pessoas entendessem que eu também preciso ser construtivo. Eu também preciso pensar em termos de soluções, porque caso contrário, outra pessoa vai impor suas más soluções sobre mim. É um mecanismo de autodefesa dizer que existem maneiras melhores de fazer as coisas. Defense mechanism to say there are better ways of doing things. So first thing is think yourself. Então a primeira coisa é pensar por si mesmo sobre como criar uma solução melhor, ou o que seria uma solução melhor, uma forma mais saudável de pensar sobre os problemas que temos. Não apenas o problema, mas a solução em si. E a segunda coisa para mim é perguntar a si mesmo: no que sou bom? Qual é a minha especialidade? E como eu poderia ligar isso a um projeto que, sabe, em 1 ano, em 2, em 4, em 5, se conecte a algo positivo? Links up to something positive. Yes, yes. I mean, Pascal, you can take Sim, your own sim. idea. Why Quero do dizer, you Pascal, have the idea? você pode usar seu próprio exemplo. Por que você teve a ideia de criar um canal que agora tem mais de 250 mil inscritos? Very good at it. Você faz isso porque é muito bom nisso, mas também porque sente que é algo significativo e quer apresentar algo que possa ajudar as pessoas a pensarem melhor, eu suponho. What drives Não sei o que te motiva. Talvez tenha sido também só curiosidade. doing it? It was also just curiosity. The ability to A capacidade de fazer perguntas honestas para pessoas como você que eu tenho, isso é, sabe, algo bom. E podemos construir a partir disso também, certo? That also, right? You can build out. I like the word curiosity for two reasons. Eu gosto da palavra curiosidade por 2 motivos. Se você não é curioso, não pode fazer a paz. Você não vai criar a paz. E em segundo lugar, se você não continuar sendo curioso ao longo da vida, se parar de ser curioso porque conseguiu um doutorado ou algo assim, então você estará intelectualmente morto muito em breve. Se você está constantemente curioso sobre o mundo, permanece jovem, intelectual e até fisicamente, eu diria. Então essa palavra curiosidade está muito ligada à sua ideia de paz. Você deve ser curioso sobre um mundo melhor. You should be curious about the better world. And honestly, like, just Honestamente, só para retomar isso, algumas das melhores mentes que conheci muitas vezes são pessoas sem doutorado, apenas pessoas que sabem conectar as coisas, certo? Você não precisa de um doutorado para ser um bom pensador. You don't need a PhD to be a good thinker. Oh, no. Not at all. I agree. Ah, não, não, não. De jeito nenhum. Eu concordo, eu concordo. Não, não, não. Só mencionei isso porque nós dois somos acadêmicos e temos doutorado e provavelmente temos colegas que estavam intelectualmente mortos aos 40 anos. Infelizmente. E aí você tem pessoas adoráveis como Johan, com mais de 90 anos. Richard Falk, que hoje também é membro da nossa fundação, acho que com 95 anos este ano. Eles continuam publicando artigos, viajando pelo mundo e palestrando porque estão profundamente engajados e comprometidos, mas são curiosos sobre o que pode ser feito. But they are also curious about what can be done. Ladies and gentlemen, never let anyone. Senhoras e senhores, nunca deixem que alguém lhes diga que só porque vocês têm uma ideia positiva, que não parece realista, vocês devem parar de pensar nesses pensamentos. O oposto é verdadeiro. Jan Oberg vai lhe dar um certificado de que você está fazendo algo bom. Com certeza. Muito obrigado por uma conversa positiva hoje, Jan Oberg. Positive talk today, Jan Oberg. Have a lovely day. Tenha um ótimo dia. Obrigado pela oportunidade de falar sobre restaurantes de Sundia. Nanto Malmitaishi. Obrigado. Thanks.